Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Renault Clio 1.0 16 válvulas com motor D4D aquecendo, superaquecendo, esquentando, ponteiro da temperatura subindo rapidamente. Assim que funciona o motor, com o motor frio ainda, percebe-se que o ponteiro da temperatura vai subindo rapidamente lá para o canto, subindo, passa do meio, vai lá para cima. Tá? O motor imediatamente aciona a ventoinha do radiador, tá? O eletroventilador do radiador, tá certo? E o ponteiro vai lá para o canto, mostrando que o motor superaqueceu, certo? Esse ventilador aqui, ó, dispara e o ponteiro sobe lá para o canto. Então, o que pode ser isso aí e como solucionar o problema? Lembrando, pessoal, que essa dica vai servir aí para toda a linha Renault, tá? Renault Clio, Logan, Sandero, Duster, Symbol, Scenic, toda a linha Renault, tá certo? E também, tá, pessoal, para todos os outros veículos de todas as marcas e com qualquer motorização, tá certo, pessoal? Esse vídeo eu tô fazendo, assim, em resposta a uma pessoa que entrou em contato comigo, contando a situação dele, que o carro dele tá fazendo isso, tá bom? Esse carro aqui, o ano dele é 2002, tá? Um Renault Clio 2002. Ele não tá com esse problema. Eu estou usando apenas como ilustração, tá certo? Para produzir esse vídeo em resposta dessa pessoa que me perguntou, tá certo? Então, gente, é o seguinte: se seu carro está fazendo essa característica, está com esse sintoma, tá certo? Funcionou o motor, andou um pouquinho, pouca coisa, quando você começa a andar, a ventoinha já, o eletroventilador do radiador já dispara e o ponteiro da temperatura sobe. A luz da temperatura se acende no painel e você tem que parar o carro, tá? Pode ser algumas coisas que eu vou estar falando agora, tá? Eu vou fazer como eu sempre gosto de fazer, falar tudo que faz o sintoma, tá certo? Para que você possa identificar no seu carro, porque o problema de um às vezes não vai ser o problema do outro. Faz o mesmo sintoma, mas é um problema, é um componente diferente que está provocando aquele sintoma parecido, tá certo? Então, primeira coisa que pode fazer isso aí, sensor de temperatura, tá certo? Sensor de temperatura desse carro fica aqui, ó. Tá aqui o coletor de admissão, tá aqui o suporte do filtro de ar e logo abaixo aqui, ó, tem esse sensor de temperatura de 3 pinos, né, 3 fios, tá certo? Então tá aqui, sensor de temperatura do motor. Esse sensor de temperatura aqui, ele vai ter duas funções, tá certo? Esse sensor de três fios aqui, ele tem duas funções. A primeira função, marcar o ponteiro lá, certo? A temperatura marcando lá no painel, ela faz o ponteiro funcionar, ponteirinho lá do painel. E a segunda função é informar a central do carro, a unidade de comando eletrônica, o calculador eletrônico. A central desse carro fica aqui atrás do motor, tá aqui a central, certo? Esse chicote elétrico aí pega na central. Então esse sensor informa para a central a temperatura ideal que o motor está. Aí o que é que a central faz? A central, ela vai interpretar esse sinal, ela já está pré-programada, ela já tem uma programação nela, tá? Já estabelecida de fábrica, para quando ela atingir uma certa temperatura, temperatura X, ela acionar o relé do ventilador, e o relé do ventilador aciona o ventilador para resfriar a água que está aqui no radiador, o líquido que está aqui no radiador, tá certo? Então a dinâmica é essa. Sensor manda informação para a central, central processa, manda o comando para o relé, que manda o comando para o ventilador. Essa é a dinâmica, tá certo? Então o que acontece? Se esse sensor de temperatura tiver, por exemplo, em curto-circuito, tá? Dentro do próprio corpo dele, tá? Dentro dele, ou fio encostando no outro, ele pode sim fazer o ponteiro da temperatura subir imediatamente e o sistema entrar em recovery, tá? Em modo de emergência e acionar o eletroventilador, porque a central também faz isso. Se a central detecta que tem alguma coisa errada com o sensor de temperatura, ela logo entra em recovery, ela aciona o ventilador do radiador do carro. Você quer fazer uma prova, fazer um teste para tirar uma prova do que eu estou falando? Desligue o sensor de temperatura, tá? Puxa esse plug aqui, ó. Se você puxar esse plug aqui, tá? E você funcionar o motor do carro, ele imediatamente, alguns segundos após você funcionar, ele já vai acionar o ventilador do radiador, mesmo o motor estando frio, tá certo, pessoal? Mesmo o motor estando frio, ele vai acionar. Então o que é que pode estar acontecendo aí no carro de vocês? Se o seu carro está com essa característica aí, funciona o motor, assim que funciona pouco tempo o ventilador dispara e o ponteiro sobe. Ele pode estar com o sensor de temperatura em curto-circuito.
tá certo? Por isso que o ponteiro está subindo rápido, caracterizando que o motor está aquecendo, e ele dispara a ventoinha, tá? Mas uma outra característica que deve ser observada quando o motor superaquece, não é só essas informações aí, né, do ponteiro, né, lá no canto, o ponteiro da temperatura sobe, a luz da temperatura, né, que é um desenho de um termômetro vermelho, geralmente na maioria dos carros, né, ela se acende e o ventilador dispara. Então você não deve observar só essas características, você deve observar também, tá, se o mangote de água, tanto o superior, né, esse mangote aqui é o superior, quanto o inferior, o lado de baixo, você deve observar se eles estão quentes, tá? Se a água está circulando, ou se eles criaram pressão, tá? Geralmente quando o motor está superaquecido de verdade, o motor está quente de verdade, né? Ao ponto de entrar em recovery, ao ponto do ponteiro subir para o canto, ele também joga água pela tampa aqui, ó. Porque essa tampa aqui, ela não é uma simples tampa, ela é uma válvula, tá? Ela é uma válvula de alívio, vamos dizer assim. Para que serve essa válvula? Tá aqui, essa aqui que vocês estão vendo, esses furinhos aqui, ó, é uma válvula. Então, quando essa válvula atinge aí uma certa pressão no sistema, né, o sistema cria pressão, porque todo sistema de arrefecimento, quando ele é aquecido, ele cria pressão, igual uma panela de pressão, tá, pessoal? Se você colocar água para ferver no fogo, numa panela de pressão, o que é que vai acontecer? Quando ela começar a ferver, ela vai criando pressão no sistema, até chegar ao ponto daquela válvulazinha, né, da panela de pressão ficar escapando pressão ali por ela, tá certo? Porque ela atingiu ali a pressão máxima. Pressão máxima, aí já tem aquela válvula de alívio. Então a mesma coisa essa tampa aqui, ó. Ela funciona como aquela tampa da panela de pressão. Quando o sistema atinge a pressão máxima permitida, ela vai romper essa válvula aqui e vai escapar água, tá? Tá vendo essas brechinhas aqui, esses espaços aqui, ó? Aqui, ó, tem um desse lado, tem outro aqui, faz 2, 3, 4. Tem 4 espaços que é para justamente eliminar toda a pressão do sistema de arrefecimento. A pressão vai entrar por aqui, ó, pela válvula, e vai sair por aqui, por essas quatro aberturas, esses 4 bypass, vamos dizer assim, tá certo? Para evitar aí, por exemplo, um mangote estourar, um radiador estourar, tá certo? Então ele serve para isso, para proteger o sistema, para evitar de danificar, de danos maiores acontecer no sistema, né? Então, para isso existe essa tampa, essa válvula de alívio, tá? Geralmente as tampas, a maioria delas é 1 bar no mínimo a 1,4 bar de pressão, né? No mínimo e no máximo 1,4 bar de pressão, para poder ela liberar a pressão aqui, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó. Então o que é que acontece? Deixa eu botar a tampa aqui. Então, gente, isso deve ser observado. Isso deve ser observado. Será que o motor aqueceu de verdade, de fato, ou é um falso aquecimento? Ou ele está só acontecendo as informações, mas o motor de fato não está quente, né? Então o sensor de temperatura pode fazer isso, causar toda essa loucura, essa pane no sistema, esse recovery no sistema, tá certo? A outra coisa que pode acontecer aí, fora o sensor de temperatura, é o sistema de arrefecimento não está circulando água, tá certo? Por quê? O carro aqueceu, gente. Existe 2 formas de aquecimento aí. Existe o aquecimento por não funcionar o ventilador, por o motor não estar circulando e tal, que de fato é um aquecimento verdadeiro. E existe um falso aquecimento, tá? Que é quando acontece o que eu falei para vocês, uma falsa informação. O sensor de temperatura, ele está em curto-circuito, tá certo? A central entende isso e cria um recovery, um sistema de proteção. Como? Subindo o ponteiro de temperatura até o final, acendendo a luz de temperatura, que é um termômetro, disparando o ventilador, fazendo o ventilador funcionar. Então isso aí é um falso aquecimento. Ela fez isso porque ela detectou que, por exemplo, o sensor está com defeito. Isso é um falso aquecimento. E existe o verdadeiro aquecimento. Então existem essas 2 formas de aquecer, que é de fato quando realmente o motor aquece mesmo, tá? Que é quando os mangotes aqui cria pressão, joga água por ali, tá certo? O ventilador às vezes nem tá funcionando, tanto faz ele funcionar como não funcionar, pode acontecer essa questão desse verdadeiro aquecimento, tá certo? Você percebe que o mangote de baixo também tá quente, né? Então tem que observar isso, tem que checar, tem que investigar, tá certo? Então, primeira coisa, como eu já falei, pode ser o sensor de temperatura, tá certo? A segunda coisa que faz a ventoinha disparar e
gerar toda essa pane aí, essas indicações de que o motor está superaquecido, é má circulação no sistema de arrefecimento. A água não está circulando, o líquido do arrefecimento não está circulando. O que é que pode fazer o líquido do arrefecimento não circular? Válvula termostática, tá? Válvula termostática fica ali dentro, ó. Não dá para mostrar daqui, mas ela fica ali, ó, certo? Naquele cavaletezinho ali fica a válvula termostática. Então a válvula termostática, se ela travar fechada, então a água não vai circular, o líquido do arrefecimento não vai circular, vai ficar preso dentro do motor. O motor vai aquecer essa água rapidamente porque é um volume de água pequeno que fica dentro do motor. Então rapidamente essa água, esse líquido do arrefecimento, ele vai superaquecer. É questão assim de poucos minutos mesmo, já vai ficar superaquecido, tá certo? Então se a válvula termostática não abre para a água quente que está dentro do motor passar para o radiador e o ventilador esfriar essa água, então ele vai aquecer rapidamente mesmo. Vai aquecer e o sensor de temperatura ele marca a temperatura no motor, tá? Ele fica lá no corpo, lá no cabeçote, ele marca no motor. Então a água do radiador às vezes vai estar fria, gelada, né? Um dos mangotes ou de cima ou de baixo vai estar frio, gelado, e dentro do motor de fato quente, pegando fogo. Tá certo? Por quê? Porque a água não está circulando, tá certo? Outra coisa que faz a água não circular é bomba de água do carro. Pode quebrar o rotor, aquelas hélices que faz a água circular no sistema, e aí a água também vai ficar represada, vai ficar presa dentro do interior do motor aquecendo. Outra coisa que pode acontecer, obstrução, o radiador obstruído, entupido, tá certo? E aí também ele vai superaquecer, a água vai ficar presa dentro do motor e vai superaquecer. Outra coisa que pode acontecer também, esse mangotezinho macio aqui do retorno, ó, tá, do retorno, pode obstruir ferrugem, né, contaminação, e aí a água não circular direito, não circular rapidamente, corretamente, como é para ser, e aí também o motor pode aquecer, tá certo, pessoal? Então, existem essas duas características, tá? Eu falo na situação, tá, de quando o ventilador está disparando, né? Se o ventilador está disparando e a temperatura está marcando e o carro está esquentando, apenas nessa situação. Então vai ser ou o sensor de temperatura marcando errado ou circulação no sistema de arrefecimento, né, insuficiente, não vai ter circulação. Bomba de água, válvula termostática, radiador obstruído ou retorno obstruído, tá bom? Lógico, existe outras situações que o motor também vai superaquecer, né? Que é quando vamos supor, queima o fusível do relé, né, o fusível do ventilador do radiador, né, do sistema aqui do ventilador. Se queimar o fusível, o ventilador não vai funcionar e aí lógico o carro vai aquecer. O relé pode também dar problema, o relé do ventilador, que quem aciona o ventilador é o relé. Então se o relé der problema, também o ventilador pode não funcionar e o carro esquentar. O próprio radiador do carro dá problema também, as escovas que ficam aqui dentro dele, elas se desgastam com o tempo. E aí o que acontece? O ventilador não funciona. Muitos casos, você pode até fazer esse teste aí no seu carro, dá uma pancada aqui atrás do ventilador com um alicate, pega um alicate, dá uma pancada aqui. Quando você dá uma pancada, o ventilador funciona. Quando você dá uma pancadinha que o ventilador funciona, é o ventilador, as escovas que está curta, tá certo? A solução é substituir as escovas, tem profissionais que substituem, né? Hoje em dia, não sei se vai ter em toda a região do país, em toda a cidade, tá? Então é substituir as escovas ou substituir o ventilador completo, tá certo? Então, essas situações aí que eu falei para você, né, elétrico, vamos dizer assim, faz sim também, lógico, o motor aquecer, tá certo, pessoal? Então, quando é nesses casos do ventilador não tá funcionando, né, vai ser somente isso que eu falei para vocês, né? Ou chicote elétrico com mau contato, né, fio partido, fio mal encaixado, né, o chicote aqui da central, tá, o pino que manda informação para o relé pode também estar com mau contato, oxidado ou aberto, né, com circuito aberto, e pode não mandar o comando para o relé. O fio lá, o chicote elétrico que pega no relé também pode estar afogado, não fazendo contato, tá bom, pessoal? Então, no caso do ventilador não tá funcionando, esses componentes que eu já falei, vai para esse lado aí que eu já falei para vocês, tá certo? Parte elétrica ou o próprio ventilador do carro, tá certo? Fora o ventilador não funcionar, fora isso, se o ventilador estiver funcionando e o carro ainda assim aquecendo, vai ser as outras coisas que eu já falei para você.
Então, resumindo, pessoal, tudo que a gente falou e comentou e conversou até agora, ó, resumindo de uma forma bem rápida, tá certo? Motor aquecendo, mas o ventilador está disparando, tá? Vai ser sensor de temperatura ou má circulação do sistema de arrefecimento. Somente isso, tá certo? Ou sensor de temperatura, ou válvula termostática travada, ou mangueira do retorno obstruído, ou bomba de água danificada, ou radiador obstruído, tá certo? O carro está esquentando, mas o ventilador não está funcionando, né? Superaquecimento, mas o ventilador não está funcionando. Aí o que é que vai ser? Geralmente parte elétrica, ou chicote elétrico da central, né? O pino que vai para o relé, ou fusível, ou conector aqui no ventilador, ou o próprio ventilador com defeito, tá certo? Ou até mesmo, pessoal, defeito da própria central. A própria central pode dar defeito também, configurando aí esse tipo de problema. Tá certo, pessoal? Então, gente, lembrando aí, tá? A última sacada que eu vou dar é o seguinte, certo? Suponhamos aí que a água está circulando, tá? Agora é uma sacada totalmente diferente de tudo que eu falei até agora. Suponhamos aí que a água, o líquido do arrefecimento está circulando bem. Você percebe que os dois mangotes estão quentes, da mesma temperatura, mangote superior, mangote inferior, tá certo? Porque quando não está circulando, gente, a primeira característica é isso: é um mangote ficar quente e outro ficar frio. Se passa um tempo acelerando o carro e um fica quente e outro frio o tempo todo. Não esquenta não, tem que estar tudo quente, tá? De igual modo. Tanto esse mangote de cima, quanto aquele mangote mais grosso de baixo ali, quanto também retorno. E esses outros daqui também. Tem que estar tudo na mesma temperatura, indicando que a água está circulando, tá certo? Então, suponhamos que esteja tudo normal. Os mangotes aquecendo, o ventilador funcionando, o sensor de temperatura, você entrou com o scanner para monitorar ele, tá, pessoal? Porque o sensor de temperatura, a forma de você diagnosticar um problema nele é realmente monitorando com o scanner, né? Liga o carro com o motor frio, o scanner ligado, para você ver se ele está funcionando direitinho, acompanhar o funcionamento dele, ver se ele não está dando picos para baixo, para cima, se ele não está variando, tá certo? Então, suponhamos que esteja tudo normal, tá certo? Sensor de temperatura trabalhando certo, água circulando, bomba d'água, tudo tranquilo. E ainda assim você percebe que o motor está aquecendo, o ponteiro está subindo, principalmente quando liga o ar-condicionado, você percebe que o motor sobe ainda mais rápido a temperatura, certo? Se você andar muito mesmo, joga água por aqui pela tampa, tá certo? E o carro está aquecendo, com tudo normal. O que é que pode ser? Junta do cabeçote queimada, tá certo? A junta do cabeçote queimada. Aí você pode perguntar, Sérgio, mas a junta do cabeçote queimada não mistura água com óleo, óleo com água? Nem sempre, tá certo, pessoal? Depende do ponto que a junta queima. Porque a junta do cabeçote ela é grande, tá? É do tamanho do motor, no comprimento do motor, ali do cabeçote e tudo. E ela tem vários pontos nela, de vedação. Vai ter ponto que ela vai queimar, quando a gente fala queimar a junta, é perder a vedação. Ela vai acontecer algum problema ali, que ela vai deixar de fazer a vedação. Ou aperto, né, do cabeçote, ou falta de aditivo no sistema de arrefecimento, aí deu corrosão na junta, no anel de vedação da junta, e a junta começa a vazar, enfim. Tempo de uso mesmo, são N coisas, N fatores que podem fazer com que uma junta perca aí a sua eficiência na vedação, tá certo? Então o que vai acontecer? Vai ter pontos que ela vai queimar, que ela vai misturar, que ela vai passar o óleo para a água, vai misturar com a água, tá? Quando você abre aqui a tampa do reservatório, vai estar todo misturado de óleo aqui dentro da água, tá certo? Vai ter outro ponto que ela vai queimar, que vai ser o contrário, não vai ter óleo aqui na água, você abre e vai estar tudo certinho, mas quando você puxa a vareta de óleo aqui, o óleo vai estar café com leite, vai ter a água no óleo. Se você abre a tampa aqui também, que você olha a tampa aqui, ela vai estar toda esbranquiçada por aqui, vai estar todo branco. Por quê? Tá passando água para o óleo, né? Foi ao contrário, tá certo? Vai ter outro ponto que ela vai queimar, que ela vai passar compressão de um cilindro para o outro. O motor vai ficar tremendo, balançando, sem força, tá certo? Mas não vai nem misturar água no óleo, nem óleo na água. Mas o motor vai ficar sem força, escapando compressão de um cilindro para outro. Tá certo, pessoal? Vai ter ponto que ela vai queimar, que ela vai ficar vazando óleo para fora, escorrendo pelo bloco do motor. Vai ter outro ponto que ela queima, que pode escorrer água pelo bloco do motor, saindo entre o cabeçote e o bloco. Então, não é regra geral, todas as vezes que queima a junta,
passar água para óleo, óleo para água. Isso vai depender do tipo de motor, da junta, do ponto que a junta queima, tá certo? Então é muito relativo isso, tá certo? Cada carro, vai ter sua particularidade, vai ter ali o seu sintoma que apresenta e nem sempre vai ser igual ao outro, tá certo, pessoal? Então se liga aí nessa questão da junta. Se tiver tudo ok e o carro ainda assim aquecendo, tem tudo para ser junta do cabeçote queimada, tá certo, pessoal? Então gente, era essa dica aí que eu tinha para dar para vocês, tá certo? Eu espero que eu tenha conseguido aí esclarecer algumas dúvidas, eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar aí de alguma forma aí, por gentileza deixa seu like, porque pra gente ele é importante demais, é importantíssimo. A gente ajuda com as dicas e vocês nos ajudam com o like, tá bom? Também compartilhe nossos vídeos para dar uma força aí pro canal, né? Na descrição desse vídeo aqui embaixo tem um link de um curso de mecânica de automóveis para iniciante, para você clicar e conhecer esse compromisso e ver se é para você, tá bom? Então mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo aí do canal MS Dicas Automotivas.